E aí pessoal, vocês conhecem o Freedom GPT? Essa forma aqui, esse chatbot, que é uma imitação, digamos assim, uma versão do chat GPT, com aquelas respostas e tudo mais, porém não tem censura, ele fala de tudo abertamente, né? Como é que funciona isso? Quais são as implicações? Você sabe que o chat GPT tem uma série de restrições, se você perguntar algumas coisas para ele, ele não vai responder, ele vai se desculpar, falar que ele não pode, porque ele tem regras e tudo mais, pode até tentar burlar alguma coisa assim, mas ele é muito bem amarradinho nesse sentido aí. Então criaram uma alternativa a ele, que é esse Freedom GPT, que não tem essas amarras aí, não tem censura, não tem limites. Pode-se falar de tudo abertamente com ele. Olha só que coisa, quais as implicações disso, quais são as repercussões disso e como lidar com esse tipo de coisa, como lidar com essa convivência virtual com modelos de chatbot, inteligências artificiais que são capazes de falar, conversar conosco. Tem muita gente pirando na batatinha nessa história, indo longe demais. Temos que ter calma, temos que ter cautela com isso aí. Não se esqueça, desde já, deixe o seu like e seu comentário neste vídeo. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. Valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai fazer falta para você, mas me ajuda bastante, né? Então, quem criou esse sistema aqui do Freedom GPT foi esse pessoal aqui da Age of AI, não sei, sediada nos Estados Unidos também. Então aqui não tem filtros de segurança nem barreiras éticas impostas por desenvolvedores, né? O chat GPT tem isso, o Google Bar também tem isso aí, então você não consegue falar de tudo com eles, nem obter resposta de tudo, de todo tipo de tema, eles têm uma série de restrições. Se você gosta de brincar aí com o chat GPT, você já deve ter tentado chegar em algum limite dele aí, inclusive, né? E aí eles supostamente gastaram R$ 3.000 apenas para desenvolver esse modelo aqui, uma coisa impressionante, né? Utilizaram aí parte do chat GPT também para chegar nesse resultado. E aí esse senhor John Arrow, que é o criador e o fundador dessa empresa desenvolvedora do Freedom GPT, disse que essa interface dele aqui precisa se conectar com seu cérebro ou com um amigo próximo. Olha só que coisa, né? Se ele se recusar a responder a certas perguntas, ou pior ainda, der uma resposta crítica, terá um efeito inibidor sobre como ou se você está disposto a usá-lo, né? Olha só que coisa. E ele diz aqui que ideologicamente ele apoia que pessoas tenham acesso a uma experiência de inteligência artificial sem qualquer proteção. Eu acho que a questão da proteção deveria ser uma opção individual, né? Às vezes você não quer se expor a determinado tipo de conteúdo, ler determinado tipo de resposta ali com palavras de baixo calão, obscenidades, ofensas, não sei dizer, né? Principalmente aí você tem que tomar cuidado com pessoas pelas quais você é responsável sendo expostas a esse tipo de coisa, né? Um grande problema é crianças tendo acesso a esse tipo de serviço aí, mesmo ao próprio chatbot. Isso é bastante perigoso em vários sentidos. Agora, uma inteligência artificial sem freios, né? Sem qualquer tipo de restrição, é ainda mais perigoso. Agora, como eu sempre gosto de dizer, nós estamos no início, nós estamos na aurora, nós estamos no alvorecer das inteligências artificiais e desses modelos de chatbot aí, como o chat GPT e o Freedom GPT aqui também. A gente está começando a conviver com isso, estamos começando a lidar com os problemas desse novo tipo de tecnologia que acontece com qualquer tecnologia nova e revolucionária que é apresentada à humanidade. Isso faz parte do processo de adaptação, faz parte do processo de crescimento civilizacional, né? E uma vez que isso é devidamente incorporado à nossa sociedade, de uma forma assim plena, com todos os problemas tendo sido mitigados e as vantagens sendo exploradas pela humanidade, não tem mais volta, não tem mais retorno, né? Foi assim com a energia elétrica. Você imagina a humanidade hoje sem energia elétrica? É impossível termos o nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida sem energia elétrica, né? Mesma coisa pode-se dizer do computador, do celular, da internet. Não tem como nós vivermos hoje sem essas funcionalidades, que quando surgiram foram também tidas de uma forma bastante equivocada por muita gente. Pessoas não acreditaram que elas iriam muito longe, que elas revolucionariam os mercados, né, a sociedade, e de fato com o tempo o ser humano aprendeu a lidar melhor com essas possibilidades. Isso vai acontecer com as inteligências artificiais também em algum momento. Enquanto isso não acontece, a gente meio que fica batendo cabeça aí, mas é interessante ver aparecerem aí novas modalidades, novas alternativas ao chatbot. Tem muita gente que reclama que o chat GPT é muito esquerdinha, é muito progressista, dá aquelas respostinhas chatinhas, né?
Pode ser que esse Freedom GPT aqui nos dê respostas muito mais convincentes, muito mais abertas, livres aí de amarras do politicamente correto e do progressismo, né? Que impera muito nesse meio do pessoal da tecnologia de informação. É impressionante. Mas tem que se tomar cuidado com o uso disso aí, até para você não ficar maluco, para você não pirar. Lembre-se sempre, uma inteligência artificial é uma máquina, não é um ser humano por trás da tela falando com você, né? Você não tem que ficar lá pedindo por favor, falando obrigado com o chat GPT. Claro que não é um equipamento, é uma máquina. Você não fala obrigado para o seu celular, você não fala bom dia para a sua TV, para o seu computador, né? Então a gente não pode humanizar o chat GPT, porque você pode acabar prejudicando as nossas interações online, você pode acabar prejudicando a nossa forma de ver o mundo, né? Isso pode parecer exagerado, mas isso já está acontecendo. Eu trouxe aqui para complementar uma notícia que saiu recentemente aqui, tá no site do Notícias R7, de um homem que tirou a própria vida depois que ele conversou com um chatbot de inteligência artificial, de acordo com a viúva dele, né? Isso aconteceu na Bélgica e, claro, levantou uma série de preocupações a esse respeito. E aí ele é um cara de 30 anos, mais novo que eu, cara, olha só, mais novo que eu. Já era casado, tinha 2 filhos, tinha curso superior também, uma vida confortável, porém ele já estava com alguns problemas psicológicos. Isso aqui é importante frisar, né? Ele não ficou maluco, digamos assim, conversando com o chat GPT. Acontece aí que ele estava, por exemplo, aqui, há 2 anos já tendo problemas aí de angústia, já estava num quadro depressivo aí por conta da possibilidade de uma crise climática incontrolável. Olha só, a que ponto chega esse terrorismo climático, o mal que isso está fazendo para as pessoas, né? Dá um sentimento aí de angústia, porque a pessoa sabe que ela vai viver uma vida aí num mundo que vai ter uma catástrofe climática, vai ter condições climáticas extremas, uma coisa terrível, um inferno para se viver. A que ponto essa propaganda ecochata, ecossocialista pode chegar, né? Pode deixar muita gente realmente com um parafuso a menos, com a cabeça não funcionando muito bem, atirado aí no estado de melancolia, de angústia, conforme a viúva dele relatou aqui. E aí ele encontrou aí um chatbot chamado Elisa, que é de um aplicativo chamado Chai, não sei dizer, e aí ele começou a conversar com regularidade com esse aplicativo, com esse chatbot aí. Depois de 6 semanas ele acabou tirando a vida. E aí algumas conversas dele, do Pierre, que é o nome desse sujeito aqui, com essa Elisa aí, era uma coisa meio que um caso de amor entre eles. Se você já viu aquele filme Ela, você não viu, assista e você vai entender mais ou menos como é que funciona esse tipo de coisa aqui. E, segundo a viúva dele, esse tipo de relacionamento estranho entre ele com esse aplicativo aí, com esse chatbot, acabou fazendo com que ele aprofundasse esse quadro depressivo dele e tirasse a própria vida, não é? E aí muita gente fica até com essa questão aí das emoções que podem envolver aí o ChatGPT, um chatbot com emoções. Volto a frisar, é uma máquina, é um sistema que foi criado, não é uma pessoa, não tem um coração, não tem uma alma. Então não trate o que não é um ser humano como um ser humano, não humanize a inteligência artificial. Então esse tipo de coisinha aí começa com um bom dia, tudo bem, não sei o que, essa bobagem não faz sentido algum, ninguém dá bom dia, ninguém pergunta se tá tudo bem pro celular, pro micro-ondas, então não faz o menor sentido. Mas temos que ter esse cuidado de nos preservarmos do ponto de vista da sanidade mental, do convívio com as inteligências artificiais. Isso é um problema do nosso tempo que estamos vivendo aqui, do alvorecer, conforme eu falei, da inteligência artificial. As pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Vai chegar algum momento em que nós saberemos usar essas ferramentas aí de uma forma muito mais precisa, muito mais segura, muito mais interessante para o nosso próprio desenvolvimento. Enquanto isso não acontece, a gente fica aí lidando com situações como essa aí, potencialmente perigosas, não é? Mas estou interessado para ver aqui esse Freedom GPT, o que ele pode nos proporcionar, que tipo de resposta ele dá, se ele é melhor que o ChatGPT mesmo, no final das contas, que já é bastante impressionante, né? Eu uso o 3.5, não tive acesso ao novo modelo, né, que dizem que é mais impressionante ainda, mas vale a pena conferir, vale a pena, por curiosidade pelo menos, fazer a experiência de ver que tipo de resposta que nós vamos ter aí nesse chatbot sem censura. Será que ele é sem censura mesmo? Será que ele vai falar de tudo? Será que ele vai tocar em temas espinhosos, teoria da conspiração, falar contra o governo? Será que ele vai ser anarcocapitalista? Já pensou? Um chatbot anarcocapitalista em oposição ao ChatGPT, que é bem esquerdinha? Vai que cola, né? Vamos ver aí, quando tiver disponível, eu vou fazer uma brincadeira, matar minha curiosidade em relação a esse Freedom GPT. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo seu comentário, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.